Guardarei eternamente para ele a minha graça. Salmo 88, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje, ao se referir à graça, traz também a dimensão da aliança, conforme está no versículo 1. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Ou seja, se Deus é fiel conosco, não deveríamos ser fiel a Deus? Um questionamento que deveríamos fazer. Muitas vezes pode passar na cabeça do ser humano que, para alcançar determinadas coisas, ele se comporta de uma determinada maneira para então entrar, por assim dizer, na zona de bom comportamento com Deus e, consequentemente, ele vai receber uma recompensa. Essa visão é uma visão deturpada do relacionamento com Deus. Quando eu digo deturpada, até mesmo a visão mimada. Eu me comporto bem para Deus me recompensar. Isso não é relacionamento de amor e nem fiel. É constantemente uma chantagem psicológica ou sempre esperando um benefício em relação ao comportamento. E a verdadeira piedade ou virtude cristã não espera recompensas, mas tudo aquilo que se faz, faz para o próprio bem daquilo que é feito, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em decorrência da virtude e da prática religiosa é para a nossa salvação, simplesmente é para a regeneração daquilo que somos. Na primeira leitura de hoje, do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, do versículo 17 ao 25, esse livro, primeiramente, temos que entender que oferece uma rica perspectiva teológica e histórica sobre o povo de Israel, enfatizando a fidelidade de Deus e a importância da adoração e da liderança piedosa. Eles servem como lembrete constante da necessidade de viver em conformidade com a aliança de Deus e das bênçãos que resultam da obediência e fidelidade. E o que acontece na narrativa de hoje, ou traz o contraste de fidelidade e infidelidade, arrependimento e restauração. Ou seja, aqueles que são chamados, encarregados de uma determinada função, aqui a liderança de Israel, eles têm uma grande responsabilidade sobre si. Grandes decisões que não interferem apenas na vida deles, e de certo modo a eles é manifestado o poder de Deus. E o que diz para todos nós? A nós também muito é encarregado. Temos muitas responsabilidades e que possamos tomar as melhores decisões a partir daquilo que estamos fazendo com o nosso grande dom, que é a nossa vida. Que possamos ter em mente que aquilo que nós fazemos afeta primeiramente a nós e sempre afeta alguém. A responsabilidade da graça. Buscar a graça de Deus, novamente, não é uma recompensa de vida. Buscar uma graça de Deus é para que possamos regenerar quem somos pela prática das virtudes, reconstituir o nosso modo de ser para buscarmos o melhor de si. E no Evangelho de hoje, em Mateus 6, do versículo 24 ao 34, interessante a proposta e o comparativo que Jesus coloca, onde muitas vezes nós colocamos unicamente as nossas dependências de tudo aquilo que é material, e a forma que o mundo é estruturado, o sistema é elaborado, nos força para isso. Mas o que Jesus diz? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro.
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás no céu os alimenta. Podemos aqui tirar uma mensagem da providência de Deus. Aqui Jesus não está dizendo para ninguém cruzar os braços e esperar que as coisas caiam no céu. Ele está dizendo que a base das relações humanas, se não for pela ótica e pela prática do exercício do reino de Deus, aquilo que acontece na sociedade, se for apenas na perspectiva materialista, isso sucumbe, isso passa. O tempo, com seu poder, destrói. Agora, o que Jesus propõe numa perspectiva? A riqueza muitas vezes compete com Deus pelo coração humano. Um sistema onde valoriza-se unicamente o dinheiro, a posse, é um dos sérios desafios para os cristãos contemporâneos, ou para o ser humano. O fracasso em reconhecer as divisões de classe que o nosso sistema econômico perpetua coincide com a distorção do significado da famosa nação de Jesus. A linguagem do perdão. Isto é, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É entendida falsamente como apenas uma condição espiritual interna e não como uma ação externa de alívio da dívida. Novamente, a deturpação ou o afastamento do coração humano do verdadeiro espírito de comunidade, de comunhão, certamente traz as distorções sociais, as mazelas do mundo, estão exatamente em confiar muito em certas coisas, valorizando mais determinadas coisas e esquecendo da centralidade. Ou seja, a centralidade das relações humanas tem que ser o ser humano. Uma vez que não é, tudo sucumbe e corre-se o risco de perder o sentido. E quando se perde o sentido, as coisas que estão aí presentes no mundo perdem a sua validade e o sentido de ser. E que possamos buscar verdadeiramente ter essa confiança. Olhando para a natureza, vendo a simplicidade das coisas, que possamos adotar em nossas práticas e sermos exemplos de uma simplicidade que verdadeiramente eleva o espírito. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao